Eu converso agora sobre a Bolsa de Valores de São Paulo com Rodrigo Menon, sócio da Beta Advisors. Ele conversa comigo por telefone. Rodrigo, muito obrigada pela sua presença aqui na Bloomberg. Nós vimos hoje a valorização das ações da OGX. Esse papel subiu 250% em 12 meses. Ações da mineradora MMX caíram cerca de 350% também em 12 meses. Na sua avaliação, não há um otimismo exagerado com as empresas de Eike Batista? Não acredito num otimismo exagerado. Essas empresas eram pré-operacionais e por isso caíram demasiadamente durante a crise. No caso da OGX, com as recentes descobertas nas perfurações e principalmente com a probabilidade de novas descobertas, os papéis tiveram esse rally e devem performar bem. Já no caso da MMX, a melhora no cenário externo para as commodities puxada pela China e o aumento do consumo de minério através dessa retomada da economia mundial explica essa recuperação. No caso do minério, comenta-se num reajuste de 50% no preço do minério de ferro. E a expectativa anterior era de 20%, fato que norteou um ótimo desempenho das mineradoras no mundo todo. Na sua avaliação, essas ações têm como subir ainda mais? Acreditamos que sim, em virtude desses fatores, das novas perfurações e da probabilidade de novas descobertas no caso da OGX e da MMX na recuperação do preço das commodities, especialmente do minério de ferro. A gente vê valorização também das ações de telefônicas. O que impulsionou esse setor hoje? O principal aspecto no setor de telefonia é esse imbróglio entre a Telemar e a Brasil Telecom, que traz a possibilidade do cancelamento da fusão da Megatel e evitando dessa forma a criação de uma grande concorrente, principalmente para a TIM e para a Vivo, que foram coincidentemente os destaques no pregão de hoje, ou seja, vai se evitar a criação de uma grande concorrente para a TIM e para a Vivo caso a fusão não se concretize. Em relação agora a perspectivas para o ano de 2010, na sua avaliação, quais setores serão destaque esse ano? Os setores mais voltados para a economia doméstica ou a provável recuperação da economia internacional vai puxar as ações de commodities? Eu acredito muito num mix entre esses dois aspectos que você comentou. Acredito muito em papéis ligados às commodities, em virtude dessa recuperação da economia mundial, que deve puxar o preço das commodities, e principalmente nos papéis ligados à demanda interna, em virtude do aumento da renda da população brasileira e do forte crescimento do PIB que devemos ter nesse ano para a economia nacional. Qual que é a sua expectativa para o PIB? A expectativa é em torno de 5,5% de crescimento do PIB, onde devemos ter destaque para o setor de varejo, consumo e também para o setor bancário. Vale ressaltar que o principal risco, principalmente para as commodities, é de um aumento repentino da taxa de juros nos Estados Unidos e de uma política fiscal e monetária mais restritiva na China, que deve ser novamente o carro-chefe da economia mundial. E na semana passada nós já tivemos algumas medidas, alguma sinalização de uma política monetária mais restritiva na China e por isso devemos monitorar muito esse aspecto. E qual é a sua expectativa para o Ibovespa esse ano? Trabalho com uma valorização de 20% para o Ibovespa, com a Bolsa atingindo algo em torno de 82 mil pontos ao final do ano. O mercado espera juros de 11,25% no fim desse ano, segundo a pesquisa do Banco Central com o mercado. Isso vai tirar recursos da renda variável? A pesquisa Focus, divulgada hoje, mostrou realmente essa elevação na perspectiva de juros para 11,25%. Na minha opinião, isso já mostra até um prêmio na curva de juros, principalmente no vértice de 2012, e mesmo assim ainda é um patamar histórico de juros baixo, que não deve atrapalhar a renda variável, na minha opinião. Além disso, o principal responsável pela excelente performance da renda variável tem sido o investidor estrangeiro. Claramente o investidor estrangeiro é o responsável por essa alta expressiva do Ibovespa e o investidor estrangeiro continua apostando no forte crescimento da nossa economia e esse momento de excesso de liquidez mundial haverá uma continuidade de investimento no mercado de ações brasileira. Então, a Bovespa pode continuar contando com o crescimento de investimento externo? Com certeza. Nesse mês, nós já temos algo em torno de 600 milhões de entrada de investidor estrangeiro e isso ratifica essa posição do Brasil como o principal ativo a ser investido pelo investidor estrangeiro. Ok, Rodrigo, muito obrigada pela sua entrevista. Conversei com o Rodrigo Menon, sócio da Beta Advisors.